Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vos ouve. Começa aqui agora o podcast mais inútil da história da humanidade. Beleza? Estamos aqui para mais um dia. Aqui a gente estamos no dia 29 do 7 de 2022. Estamos nessa data aqui, não sei quando eu irei lançar, porém é isso aí, cara. Eu estou gravando aqui e não sei o que vou dizer. Como de rotina, a gente nunca sabe. E, cara, como que eu posso começar isso aqui, cara? Eu não sei. Ah, cara. Vamos lá. O que eu fiz, cara? O que eu fiz esses dias? Trabalhei igual condenado e agora tô numa pegada de cinéfilo. O que é cinéfilo? Cinéfilo é uma parada de você assistir filmes de todas as épocas, certo? Antigos, filmes mudos, filmes sem cor, preto e branco, né? Sem cor não, se é preto e branco não é sem cor. As pessoas falam errado, né, cara? Porque se é sem cor, preto e branco é uma cor. Então não é sem cor. É acolorido, se existe essa palavra, esse termo. Então, eu me venho assistindo muito filmes antigos, filmes da década de 50, filmes da década de 60, 70, 80, 40 também, 30, né? E filmes atemporais, filmes que passam uma mensagem. Muitos filmes eu dei aquela gulgada, filmes que necessitam ser assistidos, cara. Antes de você bater as botas, de bater as botinhas, o ser humano precisa assistir. Como, por exemplo, eu assisti esses dias 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme do Stanley Kubrick, um filmaço da década de 60, que é um filme atemporal, é um filme que fala no começo do filme, os macacos batendo na pedra, né? Uns 15 minutos, um monte de macaco, sem diálogo, é óbvio. E o filme ele fala sobre o início da humanidade. O Begins, o Gênesis da humanidade. Então, passa-se o tempo, depois o filme dá um salto de data e vai para a tecnologia, vai para o espaço, né? Onde as máquinas auxiliam o ser humano, né? As máquinas auxiliam o ser humano no espaço, né? Fala de muitas coisas, né, cara? Fala de questões cosmológicas, questão da própria NASA que a gente tem aí, SpaceX e tudo mais. Então, e todos os filmes de ficções científicas, questão de espaço, por exemplo, Star Wars, vem também influenciado pelo 2001, Odisseia no Espaço. É um filme que eu gostei muito? Mais ou menos, mas eu sei a importância do filme para a história do cinema. Um filme que me marcou muito, cara. Gostei muito ultimamente, que eu assisti 2 vezes, inclusive, 12 Homens e uma Sentença, que é do grande Henry Fonda. O ator tá sensacional. É um filme da década de 50, de 57. É um filme maravilhoso. E eu assisti esse filme, cara, eu achei muito bom. A premissa do filme fala que o menino foi acusado sobre o homicídio do próprio pai. E nisso aí, o júri de 12 homens
é encarregado dentro de 1 hora de tomar uma decisão unânime. Tem que ter um voto dos 12 homens, tanto para sim quanto para não, mas tem que ser os 12 em concordância, que esse menino vai ser acusado vai ser legitimado de morte, sentença de morte na cadeira elétrica. Ou vai ser absolvido e vai ser livre. Só que aí tem que ser 12 votos também unânime para inocência. E o filme vai percorrendo tudo isso aí, o filme vai falando sobre isso, sobre o preconceito do júri, problemas na vida pessoal que afetam o júri profissional. Essas 12 pessoas têm personalidades únicas. É muito bom, cara, é muito bom, te convido a ouvir. Laranja Mecânica, assisti também esses dias, década de 70, do grande Stanley Kubrick também. Muitos filmes, cara, muito filme. Era Uma Vez no Oeste também, perfeito, década de 60, né? Com Henry Fonda também. E é isso aí, cara, eu assisti muito filme esses tempos, agora tô mais numa fase mais cinéfilo. E é isso, cara. A gente tá num período que a gente daqui a uns meses o Brasil vai ter uma bagunça, né? Vai virar uma bagunça esse Brasil aí nosso. Em relação à política, esse Brasil vai virar uma zona, né? E eu tenho certeza que daqui uns meses, quando chegar esse período aí, eu vou ouvir esse podcast e vou falar, caramba, cara. Caramba, realmente é uma bagunça mesmo que tá acontecendo. E é isso, cara. O que mais? Cara, eu tava pesquisando na internet esses dias sobre questões cosmológicas, questões universais, questões astronômicas. E eu vi uma curiosidade muito interessante, né? Como que a nossa pequenez chega, né, cara? A nossa pequenez humana, o quão a gente se acha tão poderoso e tão intelectualmente evoluído e às vezes a gente é tão limitado, né, cara, em todos os aspectos da nossa vida. Cara, por exemplo, pra gente, o ser humano, o espaço conhecido, todo o espaço conhecido, a galáxia conhecida, todas as galáxias conhecidas, o ser humano tem conhecimento de 3% de tudo. E para alcançar esses 3%, a gente teria, assim, 46 bilhões de anos-luz para a gente alcançar esses 3% de espaço conhecido. 97% é espaço escuro. E, cara, da onde que eu puxei esse assunto? Não sei, mas eu pensei nisso, é coisa que eu tava precisando esses dias, e veio a cabeça. E, cara, o negócio é ridicularmente assustador, né? E por que não pensar em outras possibilidades de vidas inteligentes em outras galáxias, em outros planetas, né? Na verdade, a ciência diz que a gente já há fatos que há vida, sim, em outros planetas, porém, não sabemos de vida inteligente. Isso não é comprovado, assim, né? Pelo menos a grande mídia, que é a vida inteligente. E, porra, cara, negócio muito doido, né, cara? Qualquer dia eu vou expandir esse assunto aí de vida inteligente em outros planetas, mas acho que hoje não. Eu comecei o podcast, eu queria falar um monte de coisa, mas ao mesmo tempo agora eu já não tô afim tanto mais. Não sei, cara. Não sei, às vezes tem isso, às vezes eu começo a falar as coisas, às vezes eu perco o interesse de falar, eu quero ficar quieto também de uma vez, cara. Isso vale para as pessoas também. Às vezes eu tô falando com a pessoa e do nada eu vontade de ficar quieto. Aí eu... para de falar. Aí só ouço a pessoa. E é isso, cara. É isso. Porque às vezes a gente acha que o que a gente tá falando é interessante, mas não é, cara. Às vezes a gente se ouve porque a gente vai falando
E o nosso ego diz que tudo que a gente fala é bom, né, interessante, mas quando a gente se coloca numa versão externa e se ouve, a gente fala, caramba, mano, é uma bosta que eu tô falando, é chato de ouvir isso. Não sei, cara. Igual, por exemplo, sei lá, vamos ver. Uma coisa totalmente inútil, mas é interessante pra mim, mas pra outras pessoas é tão irrelevante, cara. Sei lá. Esses dias eu tava pesquisando sobre numerologia, né? Coisas cabalísticas do ensinamento judaico-cristão, judaísmo, né? E o número 3, por exemplo, o número 3 é um número que para numerologia é um negócio muito especial, assim, por exemplo, é o que se dá vida em muitas situações, por exemplo, prótons, elétrons e nêutrons. Esses três constituídos compõem-se um átomo, que um átomo compõe uma vida, que depois dos átomos evoluídos com um monte de átomos, formam-se as moléculas. E de um monte de moléculas constituídas, formam-se as células. E assim se torna a vida. O 3, por exemplo, largura, profundidade e altura, né? Esses três compõem a física, né? Por exemplo. Agora, a questão humana. Você tem corpo, alma e espírito. É tudo 3, né? Você vai no cristianismo, você tem Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você vai lá no hinduísmo, é Shiva, se eu não me engano, Brahma e Shivana, uma coisa assim também, que é os 3 constituído. Forma-se tudo isso, cara. Forma-se a vida, né, como conhecemos. E o 3 tem vários outros exemplos aí que eu não vou me lembrar, mas o 3 é um número importante. Cara, o que eu tô falando, cara? Eu não sei o que eu tô falando. Por que eu tô falando isso? Eu acho que eu tô falando muita bobrinha. Eu acho que eu vou encerrar aqui. E às vezes a vida é interessante, às vezes não é interessante. Às vezes é um saco. Às vezes a gente pesquisa coisas e quer saber de coisas, mas às vezes não tem sentido o porquê saber disso. Às vezes não vai fazer. Cara, às vezes você saber de coisas não vai fazer você mais foda que os outros, cara. Vai fazer você só saber de uma coisa, cara. Entendeu? Então, aquele negócio que o conhecimento, ele ajuda tudo. Não, cara. Conhecimento é só conhecimento. Às vezes, empiricamente, não vai te ajudar em porra nenhuma. Vai te ajudar em nada, cara. Vai, às vezes, só mostrar pros outros que você sabe de alguma coisa, cara. E que essa pessoa não sabe. E você mostrar isso pra outra pessoa que você sabe de algo que ela não sabe, às vezes até é meio narcisístico. Isso, né? Você mostrar que sabe. Só porque você sabe. Você é inteligente, pagar de inteligente. E, cara... Então, às vezes o conhecimento, ele é... Em alguns casos é inútil, cara. Às vezes é legal saber, às vezes é bom entender. E às vezes conhecimento, você procurar conhecimento é um passatempo também. Às vezes é pro seu trabalho, aí vai dar um fim financeiro, né? E é isso, cara. Mas é isso, cara. Acho que eu tô falando muita besteira aqui. Eu acho que vou acabar aqui. Cada dia mais o negócio tá mais curto, o podcast. Daqui a pouco vai ficar aqueles podcasts de 5 minutos, sabe? E é isso, cara. Valeu, falou e tchau.